Que a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, sejam com você, meu irmão, minha irmã. Somos todos bem-vindos à presença de Deus, com corações transbordantes de alegria, pois é bom e agradável nos reunirmos em o nome do Senhor Jesus para celebrarmos o culto que ao Todo-Poderoso pertence, que só a Ele é devido, que somente a Ele nós tributamos. Neste que é o 25º domingo do tempo litúrgico chamado comum, que, no entanto, para a Igreja Presbiteriana de Copacabana, nada tem de ordinário. Pelo contrário, trata-se de um domingo especial e festivo, e a cor vermelha que recobre os paramentos do altar e as vestes litúrgicas nos recorda isto. Estamos no mês de celebração do 109º aniversário de nossa comunidade de fé. São 109 anos de vida organizada, estabelecidos aqui neste bairro de Copacabana por obra do Espírito Santo, para celebrarmos a bênção de Deus e para levarmos adiante a mensagem poderosa do Evangelho e da salvação. E é nesta ambiência festiva e celebrativa que tomamos parte na Santa Assembleia do Todo-Poderoso Deus, trazendo nos lábios um canto de exaltação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Culto à Trindade é o cântico de número 4 do Inário Novo Cântico, que entoamos juntos, dirigidos pela maestrina Helen Heinz, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos! Neste espírito de adoração e louvor a Deus somente, convido você a orarmos. Feche os seus olhos, corações ao alto, falemos com o Senhor. Senhor nosso Deus, nossos corações em festa nos movem a adorar-te e louvar-te.
como convém ao povo que se chama pelo teu nome. Nós te bendizemos, ó Deus das nossas vidas e da nossa salvação, pois só tu és Deus e Senhor sobre todas as coisas, e ainda és aquele que nos amaste e nos fizeste objeto da tua redenção. Assim estamos aqui, perante o teu trono glorioso, cantando-te a glória, evocando as memórias das tuas maravilhas, dos feitos poderosos que operas em favor dos que são teus, mas, sobretudo, falando da obra redentora que operaste por meio do teu Filho Jesus Cristo, pois através dele logramos alcançar a salvação e a vida perenal. Louvado sejas, ó Deus. Nós te rogamos, recebe a adoração e o louvor que o teu povo endereça a ti, pois o fazemos na mediação do teu Cristo, o nosso Senhor bendito. Amém. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, se você puder fazê-lo. Nós vamos abrir juntos no livro dos Salmos, para a leitura do Salmo indicado pelo Lecionário Cristão para este 25º domingo do chamado Tempo Comum. É o Salmo de número 113, um salmo de louvor. Abra comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 113. Faremos a sua leitura completa, fazendo-a desde agora. Palavra que nos convida, dizendo-nos assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Inspirados pela palavra dada por intermédio do salmista, que convida ao louvor e a bendizermos a Deus, é que acompanhamos o canto do coro Aidea Moraes, o chamado Cântico de Jean Racine, do célebre compositor francês Gabriel Fauré, nas vozes do coro, sob a direção da maestrina Helen Heisler, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana, com a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coral.
havendo contemplado a glória de Deus, cantado a sua magnificência, nos tornamos cônscios de nossa fragilidade e pequenez. E assim a liturgia nos enseja um momento de contrição, de recolhimento, de confissão de pecados, de oração, de súplica e intercessão. Vamos dobrar os nossos joelhos e buscar a mercê do Todo-Poderoso, fazendo certos de que Ele é conosco e está ao nosso lado, sensível às nossas angústias e aos anseios de nossas almas, com braços abertos e mãos estendidas para abençoar, pronto a renovar sobre nós a sua bênção e o seu favor. Se você puder, dobre os seus joelhos. Coloquemo-nos assim perante o trono da graça do bondoso Deus. Senhor Deus nosso, Pai bendito, nós te agradecemos, porque sabemos que estás próximo aos nossos corações, sensível àquilo que se passa conosco e de que olha-nos com ternura. Isto nos enseja a confiança que em Ti depositamos e tão somente em Ti o fazemos. Pois sabemos que somente em Ti encontramos segurança verdadeira e resposta certa aos anseios de nossas almas sequiosas. Nós te bendizemos pelo Teu amor, pelo Teu favor, pelo cuidado que reiteradamente manifestas para conosco e de modo abrangente, por tudo o que tens feito em favor de nossa comunidade de fé no curso dos seus 109 anos de caminhada. Ao longo de toda esta jornada com Cristo, contamos com a providência e o guiamento seguro que advém de Ti, ó bom pastor das nossas vidas. E te suplicamos que continues a ser conosco, com esta família na fé, que é a Igreja Presbiteriana de Copacabana, com cada um dos seus membros, com cada um destes que aqui tem congregado, seja na esfera das atividades presenciais, seja na esfera das atividades virtuais por meio da internet. Senhor, mantém unido este rebanho e continua a dirigi-lo conforme o desígnio que é Teu, para que desta jornada colhamos os melhores frutos e para que em todo o tempo, a cada passo do caminho, estejamos a glorificar-Te e honrar-Te e servindo à causa do Teu reino para a bênção de muitos. Este é o nosso desejo e esta é a nossa oração. E nós oramos no nome santo do Cristo, que é Jesus, Teu Filho, nosso bendito Salvador. Amém, Senhor. Envolvidos no amor do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que sara as feridas de nossas almas, instila-nos a graça do Seu perdão e da Sua paz, cantamos Glória à Trindade adorada. Cântico de número 5 do Inário Novo Cântico, que entoamos dirigidos pela maestrina Helen Reis e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Estamos num contexto muito especial ao longo deste mês de setembro, um mês festivo e festa de aniversário.
Aniversário nos enseja presente. E eu pergunto, que presente daremos à igreja por todos os benefícios que em seu seio temos colhido? Bom, essa pergunta somente no seu coração você poderá responder. Mas o fato é que o ofertório nos enseja oportunidade para realizar isto. Envidar a Deus e à igreja uma resposta, ainda que singela, a tudo de bom e a todo o bem que de Deus e da igreja temos recolhido no curso da caminhada de fé. Esse é o ato do ofertório e você pode participar dele servindo-se para tal os meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. Com toda a praticidade, você pode realizar o seu Pix, a sua transferência eletrônica, o seu depósito e fazendo-o da maneira mais segura. Para tal, estão disponíveis agora na sua tela os dados da nossa conta corrente. Participe e seja uma bênção na vida da sua igreja, para que ela continue sendo uma bênção na sua vida e na vida de muitos. Vamos orar e pedir ao Altíssimo que consagre os recursos que nesta hora encaminhamos ao Gasofilaze. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Tu tens sido conosco e tão somente daquilo que das Tuas mãos recolhemos é que entregamos aos cuidados da igreja. Dízimos e ofertas que expressam a nossa gratidão pelo Teu agir e o nosso desejo de continuarmos assim envolvidos neste mover que é do Espírito Santo nesta obra que é Tua, ó Senhor. Suplicamos-te, Deus bendito, que abençoes e consagres os dízimos e as ofertas do Teu povo, para que nas Tuas mãos estes recursos venham a se multiplicar, servindo sempre à proclamação do Evangelho e ao avanço do Teu reino, aqui no bairro de Copacabana, onde nos colocaste e aonde mais nos dirigires no mover do Teu Santo Espírito e em nome de Jesus. É no nome santo do Teu Cristo que oramos, bendizendo-te em todas as coisas. Amém, Senhor. Tempo de festa, festa de aniversário, ensejo para revermos gente querida, convidados especiais que vêm somar-se a nós em nossa celebração, tomar parte conosco na nossa alegria. E é dentro desta ambiência festiva e nesse contexto tão especial que introduzo o pregador desta hora, o reverendo Diego Leandro Ferreira, pastor da Igreja Presbiteriana do Riachuelo e ministro, portanto, do histórico presbitério da Guanabara. Um companheiro querido de longa data, um amigo daqueles a que chamamos mais chegado do que um irmão. Trago-o para que fale à igreja fazendo com muita alegria, porque é um grande prazer abrirmos as portas uma vez mais para acolhermos esse distinto ministro do Evangelho e é um privilégio tê-lo como mensageiro do Senhor, falando como boca de Deus para que ouçamos aquilo que precisamos acolher em nossos corações. Damos as boas-vindas, portanto, ao pregador, passando-lhe o púlpito da igreja, desde já registrando a nossa gratidão pela sua presteza e gentileza em responder ao nosso convite, orando em seu favor e ensejando sobre o mesmo as mais auspiciosas bênçãos divinas sobre a sua vida, sobre a sua bendita família e sobre o seu profícuo ministério na palavra e nos sacramentos. Ouçamos o ministro. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na força do Espírito Santo tem conduzido esta igreja ao longo dos seus 109 anos de organização. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. E de nossa parte, fica registrado a alegria pelo convite feito de estar neste dia tão especial compartilhando a palavra do Senhor com esta amada igreja. Nosso desejo é, em nome da Igreja Presbiteriana do Riachuelo, em nome do Conselho,
O nosso desejo é que essa igreja continue sendo ricamente abençoada e sendo voz de Deus aqui nesta localidade. Que Deus assim os abençoe. Nesta oportunidade, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, no capítulo 13, dos versos 10 a 17. Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de Lucas, no capítulo 13, dos versos 10 a 17. Vou dar esse tempinho para você conseguir localizar aí na sua Bíblia, Lucas 13, do verso 10 a 17, e eu peço que você acompanhe a leitura atentamente. Diz-nos assim a palavra de Deus. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado? Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Palavra de Deus. Há muito tempo atrás, conta-se que a Catedral de Notre Dame passava por certo desgaste ao longo do tempo, de maneira que algumas pessoas interessadas naquela imponente construção, desejando o seu bem, resolveram falar dela a fim de chamar a atenção. Uma dessas pessoas foi o renomado escritor Victor Hugo, que por volta do ano de 1831 resolveu escrever uma história ambientada na famosa Catedral de Notre Dame. Essa história contava com o nascimento de um infortunado por conta da sua condição física. Ele havia sido abandonado pelos pais, portanto, ficando sob os cuidados do pároco da catedral. Ao mesmo tempo em que essas circunstâncias desoladoras acontecem com esse personagem, ao longo do tempo, a vida na cidade parece ficar cada vez mais precária. De maneira que algo diferente acontece quando uma cigana começa a se apresentar na porta da Catedral de Notre Dame. Essa cigana desperta o interesse de muita gente e faz com que o pároco comece a pensar de que a cigana está tirando o público que antes ia diretamente frequentar a missa. De maneira que ele começa a levantar uma perseguição contra esta cigana
a fim de resolver aquilo que havia se tornado para ele um problema. E ele então convoca um dos oficiais da cidade para, de alguma forma, vasculhar a vida dela e fazê-la sumir daquele ambiente. O problema é que, neste romance de Victor Hugo, o soldado se apaixona pela cigana e, ao mesmo tempo, aquele agora já homem que havia crescido sob os cuidados do pároco e que, por conta da sua condição física, não saía muito à cidade, havia se tornado o sineiro, né? Ou seja, ele ficava dentro dos arraiais da Catedral de Notre-Dame, tocando sino no horário devido, porque, na verdade, ele era considerado como uma espécie de aberração como um todo. A história segue quando aquela cigana encontra este homem, que muitas vezes nós nem lembramos o nome dele é Quasímodo, e quando ela encontra o Quasímodo, que tinha como marca a sua corcunda, ela, diferente de todos os outros que o reprovavam, que olhavam com um olhar desencorajador, o olhavam como se estivessem diante de uma besta fera, aquela cigana o acolhe, ela passa a conversar, se torna amiga, de maneira que desperta dele também uma paixão. A história original, narrada pelo Victor Hugo, ela termina numa grande tragédia. Essa história foi adaptada há muito tempo depois, melhor dizendo, e naturalmente estes rompantes de romance foram retirados e mostraram apenas o Corcunda de Notre-Dame como sendo essa espécie do herói que é desprezado por todos por conta da sua aparência, mas que em toda aquela cidade mostra a sua essência, a sua estética se sobrepunha, na verdade, à sua bondade e generosidade. Esse era o seu sofrimento. Contudo, aquela cigana conseguiu enxergar além da estética e, por isso, pôde vê-lo, pôde acolhê-lo, pôde desenvolver ali uma amizade. O texto que nós lemos, ele é basicamente composto por duas partes. A primeira delas, entre os versos 10 a 13, vai narrar justamente um milagre operado por Jesus na vida de uma mulher. A segunda parte, está entre os versos 14 a 17, vai narrar o embate de Jesus junto ao chefe da sinagoga, que, aproveitando o fato de estar diante de uma multidão, tenta reprovar a atitude de Jesus. O texto nos ambienta quanto ao dia em que isso aconteceu e ao lugar em que este milagre de Jesus havia acontecido. Era sábado e Jesus estava ensinando na sinagoga, conforme diz o verso 10. E é justamente nesse cenário que aparece uma mulher que, descrita no verso 11, como uma mulher possessa de um espírito de enfermidade há 18 anos. E essa enfermidade, então, era transfigurada pelo fato dela andar curvada. Andava olhando para baixo. A sua maneira de viver, a sua dignidade, as oportunidades lhes eram tiradas por conta da sua enfermidade. Era alguém que apresentava não apenas uma estética desfavorável à sua vida, mas que efetivamente tinha consigo uma doença que em muito lhe atrapalhava a vida. Então, nós vamos olhar para esse texto e perceber a ação de Jesus para com essa mulher e também o enfrentamento, o embate que Jesus tem
diante daqueles que acompanham esta cena, e vamos, a partir deste texto, perceber a ação de Deus para com a vida da igreja, e vamos perceber como a vida da igreja deve necessariamente tornar presente, visível, a ação de Deus para com a sua igreja. Por isso, então, nós queremos propor aos irmãos esta percepção da maneira como Jesus trata essa mulher, sem deixarmos de perceber o embate que Jesus teve com o chefe da sinagoga, que diante da multidão quis questioná-lo pelo fato de operar um milagre no dia de sábado. Jesus usa uma lógica muito simples para desmontar o discurso daquele chefe da sinagoga. Ora, se eles eram capazes de cuidar dos seus animais no dia de sábado, por que não cuidar de alguém que carecia de uma ação vinda diretamente do trono da graça de Deus para libertar aquela mulher? O texto vai dizer então que a multidão que acompanhava é dividida basicamente em dois grupos. Alguns, como a mulher que dava glória a Deus por aquilo que ele havia feito, estavam maravilhados, e um outro grupo saiu dali transtornado. Assim então, amados irmãos e irmãs, eu gostaria de chamar a sua atenção para pelo menos 3 aspectos acerca da missão de Jesus, da maneira como Jesus trata essa mulher e o que isto tem a ver comigo e com você enquanto igreja de Jesus. O primeiro aspecto que nós percebemos nesse texto acerca da ação de Jesus para com aquela mulher está destacado no verso 12 como a iniciativa de Jesus a partir do seu olhar. O texto diz: vendo a Jesus, chamou-a. Perceba que a iniciativa de Jesus ao ver aquela mulher demonstra o seu olhar cheio de compaixão e de misericórdia. O olhar de Jesus é o reflexo do olhar de Deus, que vê a tudo e a todos. O olhar de Jesus é aquele olhar que está atento às necessidades daqueles que são filhos de Deus. Ninguém passa desapercebido, ninguém deixa de ser notado diante do olhar de Jesus, ainda que este alguém seja portador de algum tipo de mal. Aqueles que caminham em meio a esta vida e sejam por quais circunstâncias forem, parecem ser desprezados por conta da sua estética, por conta das suas agruras, por conta das suas dificuldades, estes são vistos por Jesus. Aqueles que parecem sentir não se encaixarem em determinado grupo por conta dos seus males, por conta da vida difícil, estes são vistos por Jesus, são alvos do olhar de Jesus. Porque naturalmente o olhar de Jesus não é um olhar que acontece por conta do nosso mérito. O olhar de Jesus é a expressão do seu amor, é a expressão da sua misericórdia. O olhar de Jesus é aquele olhar tão forte, tão intenso e ao mesmo tempo tão doce, tão singelo, que o faz parar aquilo que ele estava fazendo, e Jesus estava fazendo algo muito sério, algo muito importante. O texto diz que Jesus estava ensinando na sinagoga. Mas o olhar de Jesus o faz parar. O olhar de Jesus faz com que ele chame aquela mulher para perto de si. O olhar de Jesus é este olhar que é tão profundo que vai além da aparência. Ele encontra justamente a essência. É um olhar que não fica contento ao que está externo, mas é o olhar que invade até mesmo a causa interna.
Aquela mulher sofria havia 18 anos, mas ela, sobretudo, foi alvo do olhar de Jesus. Naquele dia, naquele lugar, naquela hora, ela estava no momento certo, na hora certa, onde pôde ser alvo deste olhar cheio de amor, ternura, graça e misericórdia. O olhar de Jesus é o reflexo do olhar de Deus. E veja que interessante, porque as Sagradas Escrituras, em muitos momentos, elas utilizam essa linguagem de atribuir a Deus aspectos que são muito humanos. Por exemplo, você vai encontrar em muitos textos falando acerca do olhar de Deus, o fato que Deus viu a assolação do seu povo, Deus viu a miséria do seu povo, Deus viu o seu povo quando ele se encontrava em dias difíceis, ou seja, Deus é um Deus que vê. E Jesus está aqui sendo o Deus encarnado, está deixando claro, está deixando de maneira visível que este Deus que vê, ele continua sendo um Deus real, um Deus presente, um Deus conosco. É assim que começa a relação de Deus para com o seu povo. Deus vê. E quando ele vê, ele não fica alheio. O segundo aspecto que nós conseguimos perceber neste texto, ainda no verso 12, tem a ver com a voz de Jesus. E a voz de Jesus é a extensão do seu olhar. Porque Jesus ele não consegue assistir aquela mulher curvada, ele não consegue apenas vê-la, mas ele resolve chamá-la. É como se os seus olhos fizessem sair som da sua boca. E a voz de Jesus é uma voz doce, porque o primeiro som da voz de Jesus diante daquela mulher é para chamá-la, é para convidá-la. E após chamá-la, a voz de Jesus se transforma numa voz libertadora, porque é exatamente isso que ele diz para aquela mulher: estás livre da sua enfermidade. A voz de Jesus, assim como seu olhar, é também a voz que dá personalidade ao próprio Deus. A voz de Jesus é essa voz poderosa, mas que mostra àqueles que ouvem sobre esse Deus amoroso, sobre esse Deus terno, que chama para si aqueles que precisam ser curados. É uma voz suficiente para, inclusive, acalmar uma tempestade. E da mesma maneira como nós percebemos acerca do olhar de Jesus e lembramos também dos inúmeros textos que as Sagradas Escrituras falam acerca da voz de Deus. A voz de Deus é uma voz criativa, é a voz que disse: haja luz e houve luz. A voz de Deus é a voz que faz o seu povo ouvir acerca da sua majestade, acerca da sua soberania. É a voz de Deus, como o salmista vai dizer lá no Salmo 29, que é uma voz poderosa o suficiente para quebrar o cedro do Líbano. É uma voz forte o suficiente para desnudar os bosques. É a voz de um rei que preside os dilúvios e que, como rei e senhor, o presidirá para sempre. A voz de Jesus é essa voz absolutamente poderosa, mas ao mesmo tempo doce. A voz de Jesus é essa voz que faz afastar daquela mulher um mal, faz começar nela uma nova vida. E veja que interessante, porque ao mesmo tempo, no texto em que lemos, a voz de Jesus é também uma voz confrontadora. É a voz que encontrou no chefe da sinagoga aquele a quem ela devia se destinar para confrontá-lo quanto aos seus argumentos. É a voz que é capaz de colocar para fora o que se passa dentro do coração. Por isso, a voz de Jesus
também traz a lume o que é a voz de Deus para a vida dos seus filhos. E um terceiro aspecto que nós encontramos nesse texto tem a ver com as mãos de Jesus. E se nós percebemos num primeiro momento que a voz de Jesus foi extensão do seu olhar, percebemos também que as mãos de Jesus são uma espécie de extensão da sua voz. Veja que o verso 13, após Jesus dizer àquela mulher que ela estava livre da sua enfermidade, ele também impôs as mãos sobre ela. E diz o texto que ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Ora, quando Jesus assim age, demonstra ao mesmo tempo as suas poderosas mãos, capazes para demonstrar o total afastamento daquela enfermidade, mostram as suas mãos como sendo acolhedoras e ao mesmo tempo poderosas. Se por conta daquela doença, aquela mulher era apartada de toda a vida da sociedade, agora por conta do olhar, da voz e das mãos de Jesus, aquela mulher está novamente de volta à sociedade de maneira digna, de forma que não há mais nenhuma questão estética que faça com que ela seja de alguma forma desprezada, porque Jesus a restaurou. A imposição de mãos era Jesus dizendo àquela mulher o quanto Deus estava pronto e disponível para abençoá-la e oferecer a ela uma nova vida. As mãos de Jesus, diferente das muitas outras mãos, elas não foram instrumentos de afastamento, mas elas foram instrumentos da demonstração do poder e da bondade de Deus. Foram instrumentos da graça e da misericórdia de Deus. Foram instrumentos de acolhimento. Ora, o que este texto pode falar a nós que celebramos 109 anos de organização enquanto igreja? Você deve saber que os milagres que Jesus opera são sempre sinais acerca do reino de Deus. O reino de Deus que já chegou, ele está manifesto, sobretudo a partir da pessoa de Jesus. Mas o reino que ainda não está totalmente manifesto. Um reino que está sendo construído, edificado, está sendo cada vez mais tornado visível. E o que Jesus fez com esta mulher foi tornar o reino visível. A partir do seu olhar, a partir da sua voz, a partir das suas mãos. O reino de Deus é isto. O reino de Deus é este reino que vê, que não se contenta com a estética, mas que faz valer até mesmo aquilo que a própria palavra de Deus diz, que Deus não vê como vê o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Nós somos aqueles que primeiro fomos vistos por Deus. E encontrados por Ele, nós ouvimos a sua doce voz a nos chamar. E tivemos nas suas mãos o acolhimento e a libertação dos males que o pecado poderiam nos proporcionar. Ao mesmo tempo, nós fomos feitos igreja de Jesus para manifestar os sinais do reino de Deus. Esta igreja está aqui há 109 anos, porque o Senhor viu a cada um dos irmãos, os chamou e estendeu as suas mãos misericordiosas sobre suas vidas. E o Senhor também nos chamou para, enquanto igreja, manifestarmos os sinais do reino. Portanto, essa igreja cresce para a glória de Deus, porque ela, de alguma maneira, são os olhos de Jesus. Ela, de alguma maneira,
personifica a voz de Jesus. De alguma forma, esta igreja faz tornar vivo e presente as mãos de Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós louvamos a Deus, porque diferente como aquela tragédia que o Victor Hugo escreveu acerca da Catedral de Notre Dame e aquela história que aconteceu no seu ambiente, em que um homem era desprezado por conta da sua condição. A Igreja de Jesus, ela vive para mostrar esses sinais do reino. Portanto, ela vê, ela fala, ela chama para si e ela usa as suas mãos para acolher, para manifestar a graça e a misericórdia de Deus. Seja assim, então, irmãos, assim como foi até aqui, ao longo desses 109 anos, que o continue sendo para a glória de Deus. Que você, aonde estiver, saiba que através de você, Deus vê, através de você, Deus fala, através de você, Deus alcança, Deus toca, Deus age com misericórdia. E é por isso que essa igreja está de pé e ela continuará de pé até o dia que o Senhor nos encontrar definitivamente. Que Deus assim o abençoe e que esta igreja continue vivendo para a glória de Deus. E conforme a nossa tradição, nosso costume, não podemos perder a oportunidade de, recebendo um ministro querido, pedir a ele que ore por nós, em favor desta comunidade de fé, agradecendo a Deus por estes 109 anos de caminhada com Cristo e suplicando o renovo das graças divinas para os anos que virão. Vamos, portanto, falar com Deus mais uma vez e fazê-lo na palavra do nosso amado irmão, o reverendo Diego Leandro Ferreira. Oremos, irmãos. Santo Deus e eterno Pai, louvamos o Teu nome, porque Tu és o sustentador de toda a Tua criação. Tu és o Deus da igreja, que a governa com Tua poderosa mão. Tu és o mesmo Deus que fala ao longo dos tempos e a Tua igreja pôde ouvir a Tua doce voz. Tu és aquele, ó Deus, que faz-nos caminhar em novidade de vida. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, porque és um Deus presente, sobretudo para com a vida e a caminhada desta igreja. E o nosso desejo é que, assim como o Senhor sempre foi na história desta amada comunidade, que o Senhor o seja para sempre, até quando aprouver Teu Filho Jesus encontrar a Tua igreja na eternidade. Por isso oramos e agradecemos, desejando que o Senhor continue cuidando desta comunidade de fé. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Nosso querido irmão que tem tanto cooperado conosco em várias frentes de atuação, o reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva, tem também uma palavra à comunidade. Ele também nos fala da parte de Deus e, portanto, vamos ouvi-lo com vivo interesse e atenção. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, vos trago um pequeno trecho das Sagradas Escrituras. Desta feita, ele se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, apenas o versículo 9, que diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O apóstolo Pedro vem discorrendo aqui sobre as várias tribulações que nós passamos na vida, dificuldades das mais variadas. E ele diz, nesse texto, que elas visam o aperfeiçoamento da fé e que ela, sim, ela é tão valorosa que ela tem muito mais valor do que o ouro depurado. E ele vai encerrar dizendo, olha só, vocês, com esta fé maravilhosa de um Cristo que vocês nem viram, mas que vocês creem, vocês obtêm aquilo para o qual ela foi imputada em seus corações, a salvação da vossa alma. E nós devemos nos alegrar, porque isso nos dá esperança e certeza de que a nossa vida não se encerra aqui neste lugar. Temos dificuldades, essas dificuldades servem para depurar a fé que temos em Jesus Cristo.
e ela nos levará aos céus. A nossa vida não se encerra nesta terra, nós somos eternos. Desejo a você uma semana vitoriosa, abençoada e abençoadora, em o nome de Jesus. E hoje, domingo, dia 18 de setembro, é quando estamos celebrando o aniversário da nossa igreja, e a nossa celebração se estende desde a esfera virtual à presencial. Se você puder, esteja conosco no culto matutino das 10h30. Recebemos como pregador especialmente convidado o reverendo Cid Pereira Caldas, que é o presidente do Sínodo do Rio de Janeiro, vice-presidente do Presbitério do Rio de Janeiro e pastor da querida Igreja Presbiteriana de Botafogo, comunidade que guarda laços afetivos com a nossa desde a sua origem. Também no mesmo culto estaremos ouvindo o coro Aidé Moraes apresentando o belíssimo Glória de Wolfgang Amadeus Mozart, com a presença e a participação de cantores solistas especialmente convidados. E logo após o culto, no salão social da igreja, desfrutaremos de um delicioso almoço comemorativo, para o qual as vagas já estão se esgotando. Ainda no culto vespertino, teremos também uma presença especialíssima, a do reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva, como pregador especialmente convidado. Ele que é ministro do Presbitério em Confidentes, pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia e que tem cooperado conosco em várias frentes, mas especialmente no trabalho com os jovens e adolescentes da nossa comunidade. Aliás, nesse mesmo dia e nessa mesma celebração, teremos o conjunto musical da juventude participando do culto e nos enlevando com os seus cânticos, com a sua música. E ainda, no mesmo ato, teremos a celebração eucarística, a ceia do Senhor. Ao redor da mesa santa, vamos comungar no pão e no cálice, no corpo e no sangue do nosso Salvador, que é Cristo. Venha estar conosco, participe também dos cultos presenciais e desfrute de todas essas bênçãos. Eu estarei lá e espero por você. E a Secretaria de Música do Presbitério do Rio de Janeiro coloca no ar desde ontem, no seu canal exclusivo no YouTube, mais um podcast da série A Música na Igreja. Essa programação que visa dar voz, visibilidade às forças vivas que têm atuado na música litúrgica dentro das nossas comunidades de fé. A convidada deste último episódio é a querida Rafaela Teodoro, da Igreja Presbiteriana de São Cristóvão. E esse rico bate-papo, onde ela nos conta várias das suas vivências musicais e eclesiais, você pode conferir na íntegra. Acesse hoje mesmo o canal da Secretaria de Música do Presbitério do Rio de Janeiro, aqui no YouTube. Faça a sua inscrição no canal se ainda não fez, para que não perca nenhum dos conteúdos. O link para este estará na descrição desse vídeo. E não deixe de curtir os nossos conteúdos e também ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das postagens que virão. Aproveite para compartilhar com aqueles que você ama todo esse material e, por certo, você estará abençoando a muitos também. Chegamos ao final de mais esta celebração. E se você está assistindo este culto ainda nas primeiras horas do domingo, eu espero você nos cultos presenciais daqui a pouquinho. Vamos encerrando a liturgia deste culto para que prossiga a liturgia da vida. E vamos fazê-lo com a prece que aprendemos do Senhor Jesus, a chamada oração dominical ou prece do Pai Nosso, essa que une todos os cristãos de todos os lugares e épocas, a oração da família da fé. E logo após a mesma, receberemos a bênção do Senhor, sendo impetrada sobre o povo de Deus pelo pregador desta hora, o reverendo Diego Leandro Ferreira. Olhos fechados, corações ao alto, falamos com Deus dizendo juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei, pois, a bênção do Senhor.
Seja do vosso parecer, meu irmão, minha irmã, o viver em paz. Que o sol da justiça brilhe sobre a sua vida a cada amanhecer e chuvas de bênção sejam derramadas sobre o teu lar de forma doce e suave. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e infinito de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja convosco e convosco permaneça, meu irmão e minha irmã, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.